Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este trabalho é sobre sistemas operacionais. Eu vou explicar um pouco sobre os diferentes sistemas operacionais e as diferenças entre o Windows e o Linux, que são os principais sistemas. Resumidamente, um sistema operacional seria um software ou conjunto de softwares que faz a interface entre usuário e hardware. Um sistema operacional é um programa para computador ou celular que é encarregado de fazer a interface entre usuário e hardware, sem código binário ou linguagem de máquina. Ele consiste nesse software, o conjunto de softwares, cuja função é administrar e gerenciar os recursos de um sistema, desde componentes de hardware a programas de terceiros, estabelecendo uma conexão entre os recursos do computador e o usuário. Computador, nesse caso, pode ser entendido como qualquer máquina de processamento automático de dados, como um desktop, um notebook, um celular, um console ou um videogame, por exemplo. O sistema operacional introduz uma camada de abstração entre o hardware e o usuário, que transforma comandos no mouse, teclado e solicitações do sistema, como gerenciamento de recursos, CPU, memória RAM, em linguagem de máquina, enviando instruções ao processador. E esse último se traduz para código binário, executa os comandos e envia respostas como informações que aparecem na sua tela. Um sistema operacional contém componentes divididos para o usuário, como bibliotecas, programas e interfaces, e as instruções que compõem o seu núcleo, o kernel. Entre as diferenças entre Windows e Linux, pode-se mencionar o acesso ao código-fonte. A maior diferença entre o Windows e o Linux é que no Linux você tem acesso completo ao código-fonte, já que ele está sobre a General Public License. No Windows não é possível fazer o mesmo. Com o sistema Linux licenciado sobre a General Public License, você é livre para modificar, lançar novamente e até vender os aplicativos que usa, desde que mantenha o código-fonte disponível. Com a licença Microsoft, não se pode fazer nenhum dos dois, e se é obrigado a usar apenas o número de licenças compradas. Se você comprou 10 licenças Windows para sua empresa, só pode instalar o Windows legalmente em 10 máquinas. Se instalar em mais de 10, você vai estar descumprindo o contrato aceito no momento da contratação da licença de software. Com relação ao suporte, tanto o Linux quanto o Windows tem um suporte, tanto o suporte online, comunitário, gratuito, quanto o suporte pago. Não é? Anos atrás, se você pretendia instalar o Linux, você teria que escolher a dedo todo equipamento do seu computador, ou não teria uma instalação 100% funcional. Hoje em dia, tanto num PC quanto num laptop, a maioria das distribuições do Linux funcionam 100%. Né? Em relação, além desse suporte de hardware, que mudou ao longo do tempo e que hoje é equivalente tanto entre o Linux e o Windows, existe esse aspecto do suporte online. Que no caso também teve grandes mudanças ao longo do tempo, e que ambos os sistemas têm opções muito semelhantes, tanto a opção gratuita quanto a opção paga, com a diferença que no suporte do Linux você pode demorar mais para ser respondido,
E com Windows você tem o suporte da própria Microsoft, enquanto no suporte do Linux você vai depender de companhias de Linux como a Novell ou a Red Hat para ter esse suporte pago. Em relação à linha de comando, no Linux, a linha de comando é imprescindível, não se pode imaginar uma máquina com Linux sem a linha de comando. É algo bastante próximo da realidade do usuário final. Já a linha de comando do Windows não é tão poderosa quanto a do Linux. Tem pouca utilidade, já que quase todas as configurações são feitas pelo ambiente gráfico. A Microsoft também tende a esconder o prompt de comando do usuário. Outra diferença é que, em relação à instalação, no Linux existe um local onde é possível procurar, adicionar ou remover softwares. Por exemplo, gerenciadores de pacotes como Synaptic. É desnecessária a busca na internet. Já no Windows, você precisa saber onde encontrar o software que você pretende instalar, baixar e executar. Em relação ao nível de flexibilidade, no Windows é preciso se contentar, não há tanta flexibilidade, é preciso se contentar com o que a Microsoft decidiu que é bom. A não ser que você modifique arquivos do sistema, que é proibido pela licença. Já no Linux, é possível fazer o seu desktop ter o look and feel que você gosta e quer, desde um ambiente gráfico simples, como Fluxbox, até uma experiência 3D completa, como o Compiz. Aqui estão algumas as referências que foram utilizadas. Né? Obrigada.